Oi, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o Carlão do canal Nirvana Atômico. E dá uma olhada só na tela. Nós trabalharemos hoje a análise sintática. Como estudar análise sintática e não cair nas armadilhas da análise sintática. Ou seja, o método mais fácil, que eu utilizo para resolver questões de análise sintática. Vou colocar aqui alguns exercícios, vou montar um esquema rápido de estudos para que você possa desembolar a análise sintática de uma maneira mais fácil. Recadinhos. Esse aqui é o meu perfil no Passeio Direto. E agora botei essa fotinha minha aqui, ó. Eu estou mudando algumas coisas no canal. Se você quer material exclusivo para concursos, se você precisa de questões para concursos militares, concursos públicos, acesse o meu perfil, curta o meu material. Aqui eu tenho o meu Insta, aqui ele está na forma de edição do computador, tá? Então agora vamos lá para os nossos estudos. Como trabalhar a análise sintática? Há várias maneiras. Há vários tipos de alunos. Quando eu falo vários tipos de alunos, eu me coloco no meio desses tipos de alunos. Eu vou colocar aqui uma frase clássica para começarmos. Ela chegou cedo. Tem gente que já olha para a oração e já sabe tudo o que deve ser classificado nela. Porém, na análise sintática, eu sigo uma ordem. A ordem que eu sigo é a seguinte. Primeiro ponto, identificar o verbo. Quando eu identifico o verbo, eu abro a possibilidade para, agora dentro dele aqui, identificar o sujeito. Eu identifico o sujeito através de duas coisinhas. Eu pego duas perguntas. Que é que mais verbo e quem é que mais verbo. A primeira pergunta é uma pergunta impessoal. Eu não vou encontrar uma pessoa. Na segunda, eu vou ter uma pergunta pessoal. Eu vou encontrar uma pessoa atrás desta pergunta. Observe que se eu partir do verbo e já aplicar essas duas perguntas, eu já vou achar o sujeito. O sujeito pode ser classificado de diversas maneiras. Vamos lá agora para a classificação do sujeito. Vamos colocar aqui. O sujeito pode ser simples, quando ele tem apenas o núcleo. Ele pode ser composto, quando ele tem dois ou mais núcleos. Ele pode ser oculto, quando ele está escondido atrás do verbo, é chamado sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Vamos colocar os três nomes. Desinencial, porque ele é da desinência, e elíptico, porque trata-se de um caso de elipse. Eu tenho indeterminado, que eu não sei precisar quais são as pessoas que estão ali funcionando como sujeito, e tenho o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Repetindo, eu parti do verbo. Olha ele aqui. Eu poderia achar o sujeito sem o verbo? Poderia. Ah, mas eu tenho muita experiência, eu já estou acostumado já a olhar e identificar o sujeito. Boa sorte. Eu não recomendo esse tipo de método.
Porque se você achou o sujeito errado, certamente sua análise sintática vai dar zebra. Ela vai dar toda errada. Tá? Então, eu vou colocar outra dica aqui muito importante. Quando eu retiro o sujeito da oração, vírgula, o restante será obrigatoriamente um predicado. Portanto, vírgula, o verbo estará no predicado. Para a classificação dos termos, se eu fizer esse vídeo explicando todos os termos da análise sintática, né, esse vídeo vai ficar daquele modelo gigante. E também eu acho que não fica legal você passar todas as informações de uma vez. Então, assim que eu acho o sujeito, está lá no primeiro, agora eu vou colocar aqui no segundo. Segundo lance, eu preciso saber a transitividade verbal. Na transitividade verbal, eu tenho o verbo transitivo direto, eu tenho o verbo transitivo indireto, eu tenho o verbo bitransitivo e eu tenho o verbo intransitivo. Se eu encontro e classifico o verbo como transitivo direto, necessariamente eu vou encontrar um objeto direto. Se eu encontrar um verbo transitivo indireto, necessariamente eu vou encontrar um objeto indireto. Se eu encontrar um verbo bitransitivo, necessariamente eu vou encontrar dois objetos. Objeto direto mais objeto indireto. E se eu encontrar um verbo intransitivo, não haverá objeto na oração. Tá aí já algumas dicas, todas elas saindo do verbo. Então agora vamos falar assim. Quem é que chegou? Ela. Esse ela aqui é um sujeito simples. Chegou. Quando eu falo assim, meu pai chegou, eu tenho uma ação total. Eu tenho uma ação plena. Eu tenho uma mensagem que diz tudo. Chegou. Portanto, é um verbo intransitivo. Eu vou te dar aqui um exemplo básico. Aqui nós faremos um vídeo básico. Ela pegou seu material. Quando eu vou fazer as perguntas objeto direto, elas são assim: verbo mais o que e verbo mais quem. Não são perguntas preposicionadas. Então, olha só a função do verbo, cara. Ele é muito importante. Mais uma vez o verbo. Nesse caso aqui, ela pegou. Ela pegou o quê? Resposta: seu material. Então, seu material é um objeto direto. O objeto direto não será preposicionado. Perguntas para o objeto indireto. Verbo mais a quem, a que. Olha que está tudo partindo do verbo. O teclado aqui está meio complicado. De que, de quem e por aí vai.
Observe a incidência do verbo, a presença do verbo. O verbo bitransitivo, eu terei dois objetos. Ele entregou o material à sua amiga. Entregou o quê? O material a quem? A sua amiga. Então, o primeiro ponto é identificar o verbo. O segundo ponto é a transitividade verbal. As partes mais importantes da análise sintática, as partes mais importantes, é o sujeito, o predicado e os complementos verbais. Quais são os complementos verbais? São os objetos. Então, nesse vídeo rápido, eu vou fazer contigo aqui, só para você ter uma ideia da força do verbo, a força que o verbo exerce numa oração. Ela pegou o seu material. Eu vou colocar aqui, sujeito, simples, ela. Pegou. Quem pega, pega alguma coisa. Pegou o quê? Seu material. Então é um objeto direto. Pronto, resolvido. Mas como que eu resolvi isso? Através do verbo. Repetindo, tem aluno que já olha para o material e fala assim, eu já sei o que é. Bacana, boa sorte, vai com Deus. Eu prefiro seguir esse método. Então vamos botar aqui o objeto direto não é preposicionado e eu vou colocar assim. A menina entregou o seu material à sua amiga. Primeira coisa que eu vou fazer, verbo. O lance aqui é falar sobre verbo. Quem é que entregou? A fórmula está aqui em cima. Olha, quem é que entregou? Quem é que? Pessoa. Então, sujeito, simples, a menina. Vou para o verbo. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então eu tenho o objeto direto, o seu material, e o objeto indireto, a sua amiga. Pronto. Eu consegui identificar a função desses pedaços, vamos falar assim, através do verbo. Então, nesses exercícios que eu posto no canal, eu tenho muitos estudantes, muitos colegas, muitos alunos que acham a análise sintática difícil. Então, a dica que eu tenho para te passar é: olhe para o verbo. Ele jamais vai te dar uma resposta errada. Por exemplo, chegou a menina. Curiosamente, a menina está após o verbo. Então seria objeto? Não. Eu vou marcar o verbo, olha, e vou fazer pergunta. Quem é que chegou? Resposta: sujeito simples, a menina. Nesse caso, chegou a menina, eu tenho uma inversão sintática. Mas mesmo com a inversão sintática, através do raciocínio em cima do verbo, eu vou encontrar quem é que está fazendo ou quem é que está sofrendo a ação verbal. Porque o verbo é o mais importante. Correto? Vamos agora, sem colocar muito detalhe, porque a análise sintática ela tem muita, né, ela tem muitos termos, acessórios, né, que estão ali para
para transmitir uma mensagem mais completa, eu vou trabalhar com coisas simples. Olha aqui. Chegaram os meninos, as meninas e seus pais. Mais um caso de inversão sintática. Os meninos, as meninas e seus pais está depois de chegaram, mas eu vou marcar o verbo. E agora eu faço a pergunta: quem é que chegaram? Eu tenho o sujeito composto, que será esse trecho aqui embaixo. Poderia ter encontrado de maneira diferente? Sim, mas eu fui pelo verbo, ok? Então esse foi um vídeo assim bem raso, bem fácil, bem tranquilo, para falar para você que antes de começarmos a análise sintática detalhada, precisamos identificar o verbo para, através dele, identificarmos os outros termos da oração. Eu vou deixar um link aí com diversos exercícios, com diversas definições dos termos acessórios. Aí você pode estudar, mas lembre-se de que, primeiro, o verbo vai te dar resposta. Depois você, através das respostas do verbo, você vai retirando as coisas da oração. Por exemplo, nessa oração aqui, chegaram os meninos, as meninas e seus pais. Eu achei o verbo, bacana. Com a ajuda do verbo, eu achei a utilidade disso aqui e retirei. Correto? Então agora nesse vídeo, vai aí embaixo, eu tenho vários links para você frisar essa matéria. Esse vídeo foi só para chamar sua atenção, foi só para deixar bem clara, né, a possibilidade ou as possibilidades oferecidas pelo verbo. Valeu, compadre? Por favor, inscreva-se no meu canal, siga o meu perfil no Passeio Direto e seja feliz. Até o próximo vídeo. Valeu!